depende do teu espírito. Eu vou com o pastor Jorge, vou quase meia-noite. Com o pastor Jorge, já cheguei 23 e... Au travers du voile, là où tout devient parfait, il t'invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Abengisio, si que wananyoso. Koma abengisio sike man wana yoso koma kabule il t'invite travers le voile là où tout devient parfait il t'invite travers le voile là où tout devient parfait, il t'invite au travers du voile, là où tout devient parfait, il t'invite au travers du voile, là où tout devient parfait, il t'invite dans son lieu secret, là où tout devient parfait, il t'invite au travers du voile, là où tout devient parfait, avec ici et si que mal, wananyoso et comme à Kaboulé. Abengisio esike muman wananyoso et comme Kaboulé. Il me dit monte ici, monte ici, monte ici, je te ferai voir ton avenir. Alobi madawa, 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 nakola kisanga. Alobi nanga, alobi matawa, 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 nakola kisayo, lobi na yo, alobi matawa, nakola kisayo, lobi na yo, alobi matawa, sabarika. Nakola kisayo, hallelujah. Zambabika, sikalola nayo. Zambabika, ni Moisa, lelo sina. Zambabika. Sikalola nayo fuma, Zambabika ni Moisa, Zambabika sikalola nayo, hallelujah, Zambabika ni Moisa. Tu as dit dans ta parole, si un peuple te cherche, et si ce peuple s'humilie, tu te laisses roi. Me laisser s'il te plaît, la disponibilité de ton ciel ouvert sur les hommes, ça soit fait. La disponibilité d'un ciel ouvert sur les hommes à cœur ouvert. La disponibilité d'un ciel ouvert sur les hommes qui ont encore besoin de toi. Samarika,
C'est la disponibilité d'un ciel ouvert, la disponibilité d'un Dieu puissant, la disponibilité d'un Dieu fidèle. C'est de ça que nous avons besoin en ce lieu. Senhoras e senhores, o nosso muito boa noite, bem-vindos ao Sublime Podcast. Eu acho que devo baixar aqui o som desse senhor que eu gosto muito de ouvir. Ele chama-se Daniel Lubams e de facto tem uma voz distinta, uma forma muito peculiar de cantar. No entanto, não vamos ouvi-lo agora, porque agora vamos conversar tal como nos propusemos nesta noite. Ok, agora sim. Para a edição de hoje tenho um convidado que a gente já vem marcando essa entrevista há um bom tempo. Estamos a falar de caminho de 2 anos mais ou menos e decidimos hoje falar de um tema que todos a princípio devem acompanhar. Vamos falar sobre a importância da família na igreja e na sociedade. Não vou facilitar, porque eu sei que ele é uma pessoa que consegue responder sem medo. Por essa razão eu convido a cada um dos nossos amigos internautas a juntarem-se. Vão poder ligar ao longo do programa para conversarmos, colocarem dúvidas. Notifiquem os seus amigos ali nos comentários, porque nós queremos fazer dessa entrevista um momento memorável. Ele é o presbítero provincial da Assembleia de Deus Pentecostal em Angola, tem responsabilidades ao mais alto nível no Ministério Gênesis. Quando eu lhe conheci, ele era o pastor da Salém, portanto é da Igreja Salém. Hoje está aqui na condição de convidado a essa entrevista e também vai falar um pouquinho daquilo que será a conferência com o mesmo tema que vai acontecer dentro de mais alguns dias. O meu convidado é o reverendo Neves de Souza, alguém que é conhecido como um grande pregador, para além de outras coisas que faz. Bem-vindo à Rádio Sublime, espero que esteja a sentir à vontade. Muito obrigado, Conde. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Sublime e este programa que já tornou-se uma marca a nível do ano e não só, da Angola no geral, porque é uma rádio singular, né? Uma rádio singular que é a primeira que tem feito abordagens muito pontuais, significativas. E então é uma honra poder estar consigo neste programa, Conde. Muito obrigado. Falar de família é falar de muita coisa, é falar desde as responsabilidades, desde aquilo que é a expectativa que a sociedade tem dela, aquilo que a própria igreja significa para as famílias. Nós vamos navegar de forma muito livre sobre este tema e talvez eu começaria por perguntar: o conceito de família para nós os africanos é mais largo do que, por exemplo, para os europeus. Família para nós
é muito mais do que pai, mãe, filhos, né? Parentes muito próximos. Família para nós é muita gente. Na verdade, no conceito africano, tanto a família, no conceito europeu, a família é muito mais restrita, não é? É o pai, mãe, os filhos. Mas no continente africano, não. Tanto a família é muito mais abrangente. É pai, é mãe, filho, tios. O irmão do meu pai é meu pai. É isso, A mãe da minha mãe ou a irmã da minha mãe é minha mãe. E então, no conceito africano, a família ela é muito mais alargada, extensiva, não é? E isto é bom para os africanos. Na verdade, a família é o mais admirável dos governos. E ela é muito mais do que o Estado. Não é? Ok. Eu vou só aproximar ligeiramente o seu microfone. Ok. Ok. É o mais É o admirável. mais admirável dos governos. Isso em português quer dizer o quê? Existem vários governos, não é? A nível dos governos, a nível de um país, de ministérios, de instituições, são governos. Nações são governos. A ONU é um governo. Organizações, sociedades. Sociedade é um governo. Então a família ela é a mais admirável dos governos. E ela é mais do que uma nação. É mais do que um Estado, a família. Um filósofo grego, Plutarco, ele diz que governar não é para todos, ou poucos homens são chamados a governar impérios e cidades, mas todos os homens são chamados para governar família e casa. Então a família ela tem uma extensão, não é, muito mais abrangente do que uma nação, do que um Estado. Portanto, vamos falar sobre O que é que torna a família assim tão nobre no seu conceito? Porque a família é a primeira instituição criada por Deus. Não é? Antes de existir governo, instituições, primeiro existiu o quê? Família. Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. O que é isto? Família. Então, antes de que existisse qualquer instituição, Estado ou governo, apareceu família. Antes da democracia. Antes de tudo. Antes de A democracia é o sistema haverem até político. sociedades, né? A democracia é o sistema político menos bom ou menos mau criado pelo homem. A democracia, repito, é o sistema político menos mau criado pelo homem. E antes que existisse democracia, imperialismo, colonialismo, comunismo, leninismo, antes dos ismos, quem aparece em primeira instância? Família. Aí a definição da família ser nobre, ela está acima de qualquer instituição. Mas eu quero que esprema um pouco mais essa coisa de estar acima de qualquer instituição. Estar acima quer dizer o quê? Estar acima porque... Em termos de prioridades, é isso que quer dizer? Para existir instituições ou para existir governos, tem que existir pessoas. E, obviamente, as pessoas vêm de famílias. Logo, a família está acima, com base, por isso é que eu afinco e faço essa definição de que ela está acima de qualquer instituição. Porque instituição sem pessoas não é instituição. Logo vem em primeira instância a família. E então há uma importância fundamental e fulcral quando nós olhamos para a família. É desta forma que a nossa sociedade entende a família? Sente que nós percebemos isso? E Agora, quando digo nós, ainda estou no âmbito geral. Depois vamos apertar um pouquinho mais isso na visão da igreja e depois do Estado, da sociedade, se quiser. a sociedade é o desenvolvimento ou a extensão da família. Uau. Ok? Primeiro ela vem a família e de seguida vem a sociedade. Portanto, ela é uma extensão, é o desenvolvimento daquilo que já existe, que é a família. É o conjunto, se quisermos, das famílias. Se quisermos, é o conjunto de famílias, não é? Então vem ali a sociedade, a seguir a família. Portanto, este binômio sociedade ou família e sociedade é que vai
existir este mundo que nós vivemos. Então, são este binômio que vai fazer com que a sociedade se desenvolva, as famílias possam dar aquele suporte fundamental para a sociedade. Portanto, é fundamental realçar aqui este binômio, estes dois conceitos de família e sociedade para entrarmos naquilo que queremos abordar nesta noite. Ainda em termos dos conceitos gerais, qual é a percepção que tem? Como estamos do ponto de vista daquilo que são as nossas famílias? A avaliação geral a nível de Angola, qual é o estado? Se fosse um paciente, é alguém que está em que estado do ponto de vista de saúde? Se fosse um carro, como está esse carro? Se fosse um avião que está a fazer uma viagem, como descreve nesses exemplos que eu mencionei? Descreve a família como célula master ou célula mater. Mater vem de maternidade. Eu descrevo a família como a célula mater, célula-mater, maternidade. E esta célula, ela está cancerosa. Ela está cancerosa e pelo fato desta célula família estar cancerosa, ela está em estado avançado de putrefação socialmente falando. A família está desequilibrada. Temos hoje, Conde, eu quero trazer aqui 2 heróis da fé, 2 homens que Hebreus 11 fala, não é? Ezequiel capítulo 14, versículo 14, Deus fala assim: ainda que existisse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam a sua alma, mas eles morreriam. Deus estava tão zangado com Jerusalém que ele vai dizer que ainda que existisse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Hebreus 11 menciona esses 3 homens como homens da fé, da galeria da fé. E Hebreus 11:39 diz que homens do qual o mundo não era digno. Quando eles eram tão santos que o mundo não era digno. Mas cada um desses homens, Noé, Daniel e Jó, eles vão trazer um significado de família. Noé. E eu já volto para a tua questão. Noé. A Bíblia fala que nos dias de Noé, Jesus fala, nos dias de Noé, as pessoas comiam, casavam-se e davam-se em casamento. Jesus está a trazer a imagem de Noé, uma sociedade corrompida. Casavam, bebiam e davam-se em casamento. Então Noé representa hoje, em nossos dias, sociedade corrompida. E nós conseguimos perceber isso a todos os níveis, em Angola e no mundo inteiro. Uma sociedade deteriorada. Mas como estamos a falar de família, em primeira instância, também fala de Jó. Jó era um homem, Jó era um intercessor nato. Jó 2 diz que todas as madrugadas, todos os dias à madrugada, Jó levantava-se e orava, intercedendo pelos os 10 filhos. Porventura os meus filhos têm pecado contra ti. Jó está a interceder pelos filhos porque os filhos estavam desviados. Por quê? Todos os dias era banquete. Só queriam saber de banquete. Muita diversão. Não queriam saber de Deus. Raves. Era o que norteava os filhos de Jó. E então Jó representa a família desequilibrada e desunida. Quando a nossa família, a família no cômputo geral, como célula que eu fiz que está uma célula cancerosa, está a passar por situações muito difíceis, extremamente caóticas. Veja o conceito de família hoje. Hoje o esposo está em Angola a trabalhar e a esposa e os filhos em Portugal. Isso é viável? Obviamente que não é viável. Há aqueles casos que são pontuais, que são casos por questões profissionais. Entende-se. Há uma migração espantosa hoje, um êxodo total de famílias desintegrarem-se. Quando um homem e uma mulher
o esposo e a esposa e os filhos vivendo em casa, todos juntos, é um problema. Difícil de conter, não é? Difícil de conter. Agora perceba, Conde, o esposo está aqui a trabalhar, ou porque por situações financeiras, econômicas, social, entendeu que ele tem que ficar aqui a trabalhar e mandar a esposa e os filhos em Portugal. Que família teremos? Quem vai preencher o lugar do pai? Quem vai preencher o lugar do pai? Já que os filhos precisam aquele binômio em termos de educação, pai e mãe. E cada um cumprido com suas responsabilidades. Obviamente que o marido, o esposo, ele é o gestor, não diria, mas ele é o provedor. Mas a gestora que a esposa não está. Está no outro lado do Atlântico, está na Europa e o pai está aqui. Que relação vai haver nesta família? Quem depois vai ser responsabilizado caso essa família não subsistir? Tem as probabilidades de subsistir são ínfimas. Aí, quando, por causa esta problemática, infelizmente, este é o modelo de sociedade que vivemos agora, de famílias, sociedade não famílias. O modelo que nós vivemos hoje é este. O marido está aqui e a esposa e os filhos estão lá na Europa. Não aconselha? Não aconselho. O índice de divórcio dispara, cresce assustadoramente. Se conversar com 10 famílias que estão vivendo esta situação, 5 estão com problemas. E como líder religioso, como pastor, converso em clínica pastoral, percebo e vejo problemas desses são imensos. A esposa em Portugal aos choros, aos prantos, o esposo aqui aos prantos, e ele fica, ele está aqui 6, 7 meses, 8, vai ver a esposa, vai e volta. Esse espaço de 8, 6 meses, que família teremos? Totalmente, então chamo Jó, família desestruturada. É o esposo ou o pai de um lado e a esposa e os filhos do outro lado. Desequilibrada. É muito difícil, Conde, é muito difícil, e esta é uma problemática séria, que deve ser estudado, analisado, porque é uma migração estrondosa, não é? E tem a ver com outras estruturas. Mas as pessoas vão pela educação, vão pela saúde, vão pela estabilidade, vão pelo futuro e pela certeza, e correm o risco de ainda assim perderem. Não é mau, obviamente, mas hoje por hoje vão mais por uma subsistência, não é? Veja que o nível de desemprego cresceu assustadoramente em Angola. Instituições bancárias, privadas, estatais, não estatais, mas privadas, estão tudo a fechar. Pessoas estão a vender casas, carros. Há 15 anos atrás, quando não existiam essas coisas. E o país não tinha a estabilidade, entre aspas, que tem hoje, não é? Há 15, 20 anos atrás, quando havia uma estabilidade financeira e econômica que ainda permitia. As pessoas hoje são forçadas a sair de Angola, a migrar. E como é que nós vamos encontrar esse equilíbrio? Como aconselhar essas famílias nessa condição que estão a nos acompanhar neste momento? Há pessoas a nos acompanharem que estão em Portugal, os maridos estão aqui, outras é o contrário, e portanto é mais também na questão da provisão e do futuro para os filhos. Como nessas circunstâncias as famílias com o mínimo de chance que acredita têm para subsistir nessas condições, como ainda assim minimizar os efeitos? Eu ainda percebo que obviamente que nós vamos como pais, queremos o melhor dos nossos filhos, e a Europa, Portugal, principalmente Portugal, proporciona essas primícias de formação, saúde, bem-estar, tal, ok, mas tem muita gente que é forçada a sair daqui. Uma coisa é mandar os filhos, eu tenho provisões aqui, eu tenho condições de ir mensalmente para visitar a família, ir, vir e tal. Há outras pessoas que não têm condições para isso, não têm condições absolutamente para isso. Elas saíram daqui, primeiro foi o esposo, para criar condições
criou condições e tal, a família foi, ele tem que regressar para Angola para buscar recursos financeiros. E ele, quando é uma situação, eu estou a falar daquilo que vai acontecer nos próximos 10, 15, 20 anos. O que é que vai acontecer? Vai ser o conceito de família, aquilo que a base, o que nós aprendemos de família, ela vai simplesmente deteriorar-se. Eu tenho receio e medo disso. O filho europeu chama o pai, ouve lá, vem para cá, ouve lá e tal. Como é que um filho vai tratar o pai desse jeito? É um conceito averso a princípios africanos. Princípios culturais africanos não se coadunam com o que nós estamos a vivenciar hoje. Eu estou extremamente preocupado. É um tema que não se esgota, que se devia abordar a nível de instituições políticas, igreja, sobretudo. Eu até entendo que tem que se ir para a Europa em busca de melhores condições de vida. É o que acontece, é o normal que se faz, ok? Mas tem famílias que não estão preparadas para esses desafios. Não têm condições preparadas para suportar este desafio, e hoje estamos a ver o que é que a gente vai ver. Vão surgir duas famílias. Ele tem a família na Europa e ele tem a outra família aqui. Porque ele não vai suportar, o homem não vai, quer o homem, quer a mulher, ficar esse tempo todo ausente do esposo, do parceiro, do cônjuge, é um risco enorme. Vai se desestruturar, isto vai dar lugar, quem está lá, a esposa está lá em Porto, vive na Europa e tal, e aquele sistema europeu, não é? Ela vai familiarizar-se com o modus vivendi europeu, e o feminismo, obviamente, que vai sorrateiramente, o feminismo vai tomar conta daquilo, e ele vai dizer, não, trabalho, tenho os meus filhos, estou bem, tenho um amigo aqui, um amigo acolá e tal, não quero generalizar, mas é justamente isso. A probabilidade é muito alta de termos famílias desestruturadas. Por isso fui buscar este exemplo bíblico, não é? De Jó, família desestruturada, desequilibrada, e este é o grande problema que tem que se abordar a vários níveis sobre família. Isso vai nos levar a um outro assunto que eu acho que nós estamos em condições de analisar, que tem a ver com a quem ouvir. A família hoje depara-se com muitos problemas, tal como disse o reverendo, mas há uma nota. Quem é mais importante? Vamos lá. E temos uma outra família, mesmo na Bíblia, que é a família... Esqueci-me agora do patriarca da família, mas estou a falar de Malom e Quilion, estou a falar de Ruth... Elimelec. Obrigado. São pessoas que imigram, só para fechar esse capítulo, e vão sem ouvir a Deus, e chegam lá, praticamente a família depois não subsiste, porque o pai morre, os filhos morrem e deixam a mãe. Todos esses que estão a ir para Portugal sentem que acreditam que é essa a direção de Deus? Ou também poderemos ter um outro fenómeno, que é de pessoas que depois morrem lá fora e ninguém consegue nem sequer ir ao funeral? Porque trazer um corpo de lá para cá é muito caro. Condi, eu quero me apegar a este texto bíblico de Elimelec, onde é que eles viviam? Em Belém. Belém de Judá. Belém, casa de pão, Judá, louvor. Onde é que eles viviam? Na casa de pão, na cidade de louvor. Como é que uma família que vive na casa de pão e na cidade de louvor, por uma crise momentânea, eles largam a casa de pão, a cidade de louvor, para ir em Moabe, a terra dos Moabitas. Terra dos Moabitas, o inimigo do seu povo. O inimigo do seu povo, um dos filhos de Ló, com a primogênita dele. Meu Deus, se você está na cidade, na casa de pão,
É provável. Obviamente que de quando em quando vai faltar pão na cidade, pão. Mas só pelo fato dela ser cidade de pão, sempre vai haver pão. Apesar de alguns contratempos, as prateleiras estavam todas vazias, os fornos pararam de funcionar porque faltou pão. E era uma época muito difícil, porque o último capítulo de Juízes, depois é que vem o livro de Ruth, o último capítulo de Juízes e o último capítulo e o último versículo diz: naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Elimeleque, Noemi e os filhos que lhe em Malom vão deixar a cidade de pão para ir para Moabe, por uma situação menos boa que aconteceu lá em Belém. O que estamos a passar e a viver hoje, Conde, eu creio piamente, é uma situação momentânea. Mas não acredita que é muito parecida essa história, porque há pessoas que têm casas e estão a vender as casas, têm carros e têm empregos, e não são quaisquer empregos. Não será essa a nossa terra, Belém, e não será onde estamos a correr em nome da segurança, Moab? Eu creio piamente que Angola é Belém de Judá. Estamos a passar por uma situação menos boa, o que é absolutamente normal. Depois de 2019, depois da Covid-19, o mundo inteiro não é o mesmo. Eu creio que, e então, uns de forma precipitada, eu não quero generalizar, há pessoas que têm condições financeiras que podem migrar e podem fazer esta corrida, ok? Ir a Portugal e voltar e tal. Mas há pessoas que foram porque outras foram, não ouviram Deus falar, tomaram decisões precipitadas. Eu tenho receio disso, venderam casas e carros. Abandonaram os empregos. Empregos bons. Alguns empregos bons. Aliás, quem não tem um bom emprego nem sequer consegue ir, né? Porque a passagem não é muito barata. Olha o que o governo português agora, eles estão a colocar como leis. Eles estão a apertar o cerco e agora já há deportação de imigrantes. Fala-se em 10 mil angolanos que vão ser deportados para Angola. E algumas dessas pessoas, quando venderam casas e carros, em que condições eles vão regressar para Belém? O governo de Angola criou uma comissão multissetorial, ou seja, com vários ministérios, que já está-se a construir tendas para os nossos irmãos que vão regressar forçosamente para Angola. Jesus. O Presidente da República criou esta comissão multissetorial. Quando você vendeu a casa e o carro, o emprego bom que você tinha, um emprego de 250 mil, 300 mil kwanzas, ok? E as pessoas rumaram para a Europa, para Portugal sobretudo. Portugal está com 25 mil angolanos. Imagine se o governo português for tão rígido e cumprir com essas demandas, essas leis que estão a ser aprovadas agora a nível do Parlamento. Mas está com uma rigidez no cumprimento dessas leis. Eu estou com muito receio dos nossos irmãos que vão voltar, ou que voltarão para Angola. Daí quando a família, eu falo isto na igreja, a família ficou totalmente desestruturada. Princípios morais, éticos, não é? Respeito pela família. Isso está a desvanecer-se. E isso nos leva a uma outra questão, reverendo, que tem a ver com a responsabilização. A vários níveis existem responsabilidades. É a responsabilidade do pai cuidar da sua família, é a responsabilidade da igreja orar pelas famílias, é a responsabilidade do Estado velar pelas famílias. A nível mais alto, o Estado sente que está a fazer o seu papel. A nível intermédio, sente que a igreja está a cumprir o seu papel, e os pais sentem que estão a cumprir o seu papel. Eu gostava que olhasse para esses três prismas
do ponto de vista de responsabilidade? Existem cadeias de responsabilidade, como fez menção, e a primeira cadeia é obviamente o Estado. Provérbios 29, 1. Quando o ímpio governa, O povo geme. o povo geme. Então, a responsabilidade primária, sem sombras de dúvida, tem a ver com governação. E nós, como igreja, somos chamados para interceder e orar pelos nossos governantes. Paulo fala para que tenhamos uma vida calma e sossegada. Tranquila, Tranquila. em algumas versões. Quando nós oramos pelos nossos governantes. Então, a responsabilidade primária, governantes, o governo. Por quê? Criar condições. Mas o governo tem muitas responsabilidades. Veja, mais emprego. Tem a questão da água, tem a questão da luz, tem a questão dos terrenos, tem a questão da economia, tem a questão... Mas é responsabilidade primária. É sempre E o parece governo. que o Ministério ligado à família é o que deve ter menos recursos para apoiar as próprias famílias. Sabemos que há uma crise financeira, que também o governo às vezes está ali com as mãos atadas e sem saber o que fazer. O governo também, quer dizer, o governo ele está a fazer o melhor que ele pode. Vejo um esforço grande na nossa governação, mas a responsabilidade primária é dele. Apesar de aqui está o dilema da manta curta. O que seria esse dilema nesse contexto? O dilema da manta curta, portanto, a manta curta, quando você puxa a manta pela cabeça, destapa os pés, e quando tapa os pés, destapa a cabeça. Agora vão tapar o quê? Vão tapar o quê? Para criar condições económicas, sociais, tem que ter recursos financeiros. Quando eles tentam na educação, depois estão com problemas na saúde. Na saúde. Já é a manta curta. Tentam problemas no exército, há problemas na polícia. Portanto, há uma situação calamitosa, não é? Extremamente difícil. Eu olho para a nossa governação, eu creio piamente que a governação, o órgão primário, o Sua Excelência Presidente da República, eles têm dado o melhor de si. O melhor de si para criar as melhores condições possíveis, melhores condições sociais, financeiras, mas está difícil. A manta está tão curta que estão a se tapar noutros lugares. Há tempos, um dos presidentes da Namíbia reclamou o facto de haverem crianças que saem do Cunene para irem pedir esmola na Namíbia. Na Namíbia. Portanto, a manta ficou curta, que estamos a tentar nos tapar com o cobertor de vizinho. Como aumentar a manta ou como encurtar as pernas? Mas há princípios que podiam ser minimizados. Temos um número assustador de crianças fora do sistema de ensino. Assustador. São as famílias que têm que colocar, são os pais que têm que colocar os filhos na escola. Eles não conseguem nem sequer para comer. A banca mesmo agora, a banca, veja as agências bancárias a serem fechadas. O banco só vai fechar agora cerca de 30 agências ou 30 dependências. Vão ficar desempregados cerca de 300 pessoas, 300 famílias, só do sistema bancário, só do banco só. O que essas famílias vão fazer, Conde? Elas estão ali, voltamos ali ao conceito da manta curta, é que está tão curta primeiro para o governo, que tem essa responsabilização de dar e criar. As empresas públicas e privadas, não é? Devem ajudar, sobretudo as privadas, mas também as privadas estão com muitos problemas. E a manta é muito mais curta ainda. Muito mais curta ainda. Difícil. Vemos hoje mas vivemos num país com muitas importações e não há divisas. O país depende basicamente de importações. Agora está-se a criar a implementação de produção interna muito bom. É um capítulo que está atrasado, este capítulo, isto é para ontem. Devia-se investir profundamente na agricultura. E não tens muitas despesas. A terra fértil. Mas isso leva o seu tempo. Isso leva o seu tempo. Mas é a base. A agricultura é a base do desenvolvimento. É a base e a indústria é o fator decisivo, como dizia Agostinho Neto. Exatamente. E então,
o primeiro investimento a todos os níveis é para a agricultura. Tu não pode esperar que... Obviamente, a agricultura é sazonal, não é? Em alguns produtos, mas é a base. Se fizeres um investimento forte e sério que está a ser feito agora, se esse investimento tivesse ser feito há 20, 15 anos atrás, não teríamos problemas que temos agora. Porque há uns que até estão a emigrar por causa mesmo de comer melhor. Claro. Por causa, Não, lá come-se melhor e dizem que até é mais barato. Come-se melhor, é barato, porque, veja, porquê? Porque tem comida. Não só produção interna. Come-se bem lá fora porque produzem. Agricultura. Se não tiveres esta visão de investir na agricultura, a sua vida toda vai ser importar. E importar é caríssimo. Para além de que tens as questões com a qualidade depois. Descemos o primeiro nível, agora viemos para o nível da igreja. O primeiro nível, portanto... Para o Estado, governo, manda esta curta e ir para a igreja. Governo... Já estão a se tapar com o lençol. Depois a igreja. Em tempo de frio, né? E a igreja... Estou a imaginar a igreja se tapar com o lençol. Aquele frio da África do Sul. Aquele frio de rachar, né? Um frio de rachar, como fala. Você congela como se o lençol não existisse. Deus, é terrível. Qual é o estado da igreja nesse aspecto das famílias? Os pastores, coitados. Olha, a igreja tem feito a sua parte. Mas nem tudo são demónios, né? Não, obviamente que não, né? Tudo são demónios, né? São princípios que devem ser implementados, devem ser estudados, analisados, implementados, discutido. A igreja tem feito a sua parte. Obviamente que nem tudo são demónios. Também a igreja ela se vê em alguma encurralada, não é? Em algum ponto da sua caminhada, ela vê-se encurralada. A igreja ela tem a sua subsistência por ser uma unidade não orçamentada. É fundamental fazer menção a isto. Ela depende muito de dízimos e ofertas. Das contribuições dos fiéis. Contribuições dos fiéis. Os fiéis são esses que estão desempregados e estão a emigrar. E as conversas que nós temos tido com a gente, na abordagem que fazemos sobre a igreja, o seu nível, o impacto que ela tem criado e tal, não é? Os pastores reclamam de uma certa forma, não é? Que as contribuições baixaram drasticamente. Então a crise também entrou para a igreja? Óbvio, claro, as famílias estão dentro da sociedade, a sociedade está em crise, claro que a igreja também está em crise. Então essa questão de não dar os dízimos dessa infidelidade não é uma questão só do não entender os textos bíblicos, é o próprio contexto. Não, às vezes não é infidelidade, é que ele não tem condições, não é propriamente uma infidelidade, é que ele não tem condições financeiras de cumprir com esse desiderato. Não tem. E se a igreja não tem dinheiro, tem menos possibilidades de apoiar. Termina o culto, crentes, pastor, não tem condições de voltar para casa, só tinha os meus 200 para vir para casa e tal. Aí o pastor tem que dar valores. Pastor, a minha renda terminou agora, por favor me ajude, vou ficar fora de casa e tal. Pastor, pastor, meu filho não está a conseguir terminar o ano por causa da propina. Olha, isto é um problema. É um dos vários problemas e é um dos principais. Pastor, me ajude com propinas. Olha, todas as semanas no gabinete pastoral eu recebo receitas médicas. Para ajudar com a medicação. Para ajudar com a medicação. E depois tens o outro fenómeno daqueles que combatem a igreja não entendendo o papel dela na vida das famílias. Até podemos... Mas isso é um outro assunto. Podemos não quero entender desviar o foco. Esses ignorantes, né? Podemos entendê-los. Porque também o inimigo trabalha, não é? Contra, para se opor àquilo que a igreja, o trabalho que a igreja faz. Olha, a igreja vai aonde o governo não chega. A igreja ela é uma extensão do governo, por isso é que a igreja ela é parceira social do Estado, ela vai aonde o Estado não chega. Há um grupo de marginais
É um cenário que eu quero agora imaginar. É um grupo de marginais que estão lá e assaltam e tudo. O governo vai para lá e pega aquilo, pega esse grupo de marginais. Qual é a solução? Cadeia. Mas ele vai na cadeia e ele volta 2 vezes mais perigoso. Quando ele sai, 2 vezes mais perigoso do que quando ele entrou. Mas quando a igreja vai até a este homem, porque o problema dele, Kundi, não tem a ver com o corpo, com as ações que ele faz. Tem a ver com o coração. E o governo, Kundi, não chega no coração. Não tem ferramentas para chegar. Não tem ferramentas, não tem arcabouço para chegar ao coração. Quem chega ao coração é a palavra de Deus. E quem faz uso da palavra de Deus é a igreja. A igreja vai em lugares longínquos que o governo não chega. Apesar desta crise que campeia por Angola, a igreja ainda está a fazer o seu trabalho. E como está a fazer o seu trabalho? Ajudamos muito o governo. Tiramos pessoas, estamos a tirar pessoas jovens do descaminho, de delinquência, de prostituição, do alcoolismo. Estamos a retirar muito, e é um trabalho exaustivo que a igreja faz. E a igreja sente esse reconhecimento por parte do Estado? Bom, ou gostava de ter um pouco mais para que ajudasse mais pessoas? Dar ferramentas à igreja, não é? Para que a igreja use dessas ferramentas que o Estado tem para ajudá-lo. Hoje, quando tu vês, é muito difícil encontrar um programa da igreja nas rádios e na televisão. Por quê? Se não tiveres condições financeiras, não vais para a rádio nem vais para a televisão. Um programa evangélico, programa da igreja, porque não um programa da igreja sério, não é, com subsídios, não é, do governo, para que se a igreja tiver essas ferramentas, a gente olha sempre para um programa televisivo, músicas obscenas, danças obscenas, músicas que não têm nada a ver, e as pessoas aplaudem aquilo. Músicas que destroem a educação e os valores. Mas está lá nas cadeias televisivas, alto e em bom som, e em espaços consideráveis de antena. Por que não pegar horários nobres, como a gente chama? Por que não pegar nesse programa de 30 minutos, 30 minutos e entregar para a igreja? Vai ser um trabalho substancial. Vamos trazer muita gente, retirar muita gente dos descaminhos e da vida de delinquência, a vida do alcoolismo. Isto vai ser bom. O governo precisava trabalhar muito nisso, ajudar as igrejas como parceira do Estado a trabalhar neste sentido e ajudá-lo mesmo. Portanto, a igreja tem as ferramentas para ajudar o Estado a se autoajudar. Tem ferramentas. Como eu fiz menção, aquele jovem que é preso, que cumpre um certo tempo lá na cadeia, o problema não está no coração dele. E a igreja é especialista para trabalhar com o coração. Para não dizer o espírito, que é a mesma coisa, né? Através da palavra de Deus. Mas o argumento que se usa é que o Estado é laico. Há uma separação, e até constitucional, entre a igreja e o Estado. Mas o Estado percebe a carência que se vive, não é? E se eu percebo, se o Conde tem condições de ajudar-me nos problemas que eu já estou a viver, apesar de eu ser um Estado laico, por que não abraçar? Por que não abraçar? Por que não pedir? É que existem ferramentas para ajudar. É como aquela pessoa que está a afogar-se, ele não levanta a mão para que alguém lhe estenda a mão e ele socorre. Porque a igreja tem essas ferramentas. Apesar de ser um Estado laico, por que não ajudar aquela pessoa, aquela instituição que me pode ajudar? Se de facto houvesse essa dicotomia neste sentido de autoajuda... Talvez aqui é mais a complementariedade entre as possibilidades e ferramentas espirituais e não só que a igreja tem, com a grande carência e necessidade de ajuda que o Estado, né, com que o Estado depara-se. Ok. Mas alguma coisa tem sido feita só porque falta maximizar isso? A igreja, ela tem feito muito.
a maximização daquilo que a igreja faz dependia muito de uma mãozinha do governo. Poderíamos fazer muito mais, bem melhor. Porque eu sei que há licenças de rádios encravadas que até agora o Estado não autoriza para as igrejas, há televisões que algumas igrejas gostavam de abrir para programas educativos e não só, e até hoje não há autorizações. Essa abertura para a mídia, no caso religiosa, seria uma ferramenta fundamental, boa para isto. Conde, marcas uma audiência com o governante, com o administrador, o pastor. Audiência com quem? Com o pastor que quer ter audiência com o governante. É uma luta enorme para ser recebido por um governante. Estamos ali no município, onde está a nossa sede, e temos nos encontros com as igrejas cristãs daquilo, os pastores debatem-se com estes problemas. O pastor é que está ali próximo do munícipe, conhece as carências. Não devia haver regras para um administrador receber um pastor. Não devia. É o companheiro dele, é a pessoa que lhe dá suporte. Está ali para lhe ajudar. Está ali para lhe ajudar. Porque quando eles têm algum problema que queiram dar uma solução, igrejas convidam rapidamente os pastores para vir para as igrejas e tal, para vir para o encontro, eles querem ir para a igreja e tal. Mas se houvesse essa abertura, muitas coisas podiam ser resolvidas sem que chegasse ao extremo. Então, esta abertura de criar, de viabilizar rádio, não falamos em televisão, que é muito cara, mas rádios. Estamos ali com um problema para legalizar a rádio, faz anos não conseguimos fazer isto. Um programa radiofónico, evangélico, né? Seria uma mais-valia para ajudar o governo, tirar pessoas da má vida que se encontra, sensibilizar as pessoas. Aliás, imagina essa nossa entrevista sendo vista por toda a Angola, né? Um programa desses numa televisão em sinal aberto. Meu Deus, teria uma dimensão... Muita gente teria no lado visto hoje. Teria uma dimensão fenomenal, não é? Se tivéssemos... Há coisas que podiam ser feitas. Podiam ser feitas sem e a vontade da igreja. E a vontade da igreja, a igreja tem. Colocam as ferramentas à igreja e a igreja faz uma coisa fenomenal. Fica aqui o repto para quem nos está a acompanhar. Nós somos muito seguidos e muitas das pessoas que nos seguem fazem parte do governo e de certeza que a sua voz há de ecoar para aquelas pessoas que podem, de facto, criar essas aberturas. Descendo um pouco mais o nível, igreja, famílias ou igreja, portanto, os responsáveis dos lares. Aqui, nessa estrutura, um conflito mais ou menos latente entre quem obedecer, quem ouvir. Quem é que é mais importante? É o teu pastor ou o teu marido? Como é que Se fosse o pastor, deverias fazer. Mas eu estou a pedir para fazer e você não quer. Quando é para a igreja, você faz, você vai. Mas quando são reuniões familiares, você não aparece. Há aqui isso. Dá para organizar isso? Dá para organizar perfeitamente isso, porque está perfeitamente escalonado. Primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, igreja. Está escalonado. Às vezes há um conflito de interesses por alguma ignorância, ou da esposa, ou dos filhos, ou do esposo. Não é um conflito, é um não problema. Portanto, é uma questão de ignorância, né? Exatamente, é uma questão de ignorância, porque ele não percebe, não compreende, não respeita princípios. Deus, família, igreja. E Paulo vai dizer que aquele que não consegue governar a sua casa, obviamente que não pode e não consegue governar a igreja. Então é um conflito, não existe um conflito, é um não problema. É uma questão de entendimento, de perceber hierarquias. Portanto, aqui não tem conflito. Em termos mais práticos, tem vigília,
E eu quero ir como exemplo, como esposa. E o marido diz, não, mas tu não vás à vigília. Mas Deus está em primeiro lugar. Não, mas o pastor disse que nós não podemos faltar, você que sabe. Ela vai para a vigília e depois, quando sai das orações, vem lutar com o marido. Aí, e ela vai chocar e com depois vai estragar a família. E ela vai chocar e com depois aquilo, estás a namorar com o teu pastor. E depois vai chocar com aquilo que a Bíblia chama Como é que a gente resolve isso? De mulher tola. A mulher tola, ela com suas próprias mãos destrói o seu lar. Como é que você vai, assim, se o esposo diz, filha, esposa, não vá à vigília hoje, e ela em contramão vai para a igreja desobedecendo o seu esposo, não está a cumprir com princípios de família, porque ela vai desestruturar a família. Quando ela regressar, vai desestruturar a família, e quando ela desestruturar a família, vai consequentemente desestruturar o quê? A igreja. Famílias abençoadas, teremos igrejas abençoadas. Famílias desestruturadas, vamos ter igrejas desestruturadas. Logo, a mulher precisa ser sábia. Portanto, se o esposo diz que não vai, ok, não pode ir. Apesar do pastor, e o pastor não vai obrigar esta pessoa. Aliás, o pastor nem vai perceber que ela está lá, que ela não veio. Mas o esposo vai perceber que ela saiu de casa. Em alguns casos o pastor percebe. A depender de quem é, né? Filha, tu não vieste a vigília? Pai, não vim à vigília. Olha, pedi ao esposo e ele não concordou e tal. E eu, para evitar, ela está a manter a família protegida e abençoada. E Deus não sai por causa disso. Deus não sai por causa disso. E o pastor vai dizer o quê, filha? Vou orar, vamos orar pela tua família, pelo teu esposo, para que Deus toque no coração dele e ele depois perceba realmente a importância de tu vires à vigília e orar. Não há conflito. Daqui a pouco o esposo também quer ser da mesma igreja. Logo Deus toca no coração dele. Olha o 1 de Pedro capítulo 3. A mulher, ela ganha o seu esposo sem palavras. Eu quando leio esse texto bíblico, como é que ela vai ganhar o esposo sem palavra? As suas ações, o seu comportamento. Tem recebido muitos casos desses, de desestruturação familiar por causa desses princípios? Um dos casos que tenho recebido agora é esta imigração. É o novo paradigma de família. Tenho recebido vários casos com choros. Pastor, ele já arranjou outra lá e tal. Arranjou outra e estou a vir aí, estou a vir. Só que eu não tenho dinheiro para pegar para a compra do bilhete, eu vou para lá. Arranjou outra. Mas é impossível não arranjar. Então tu estás lá 8, 6 meses na Europa e ele está aqui, jovem ainda, cheio de energia. 34 anos de idade. Cheio de ginica. Na flor da idade. Na flor da idade, a transpirar. Frequenta o ginásio. Come bem, ganha bem. Come bem, tem papas, não é? Tem floco de aveia. Flocos de aveia. Ele está ali com energia, com bíceps trabalhado, coxas desenvolvidas. Cobiçado, o homem. Como é que ele vai? Como é que às ele vezes vai responsável lá na empresa, para além da pressão, saindo com a mulher aqui, a pressão era aquela. Agora imagina, sem a mulher, que não tem ninguém para lhe dizer: Campo amor, livre. Amor, são 21 horas, onde é que estás? Campo livre. Chama-se Campo Livre. Campo livre. Ele vai fazer... Isso é um penalti para o Messi, né? Ele vai ser um Bolton. O Zen Bolton. 100 metros. 100 metros de velocidade. Ele vai conseguir... Ele não sente obstáculos na pista. A gestora está... A gestora está no outro lado do Atlântico. Aqui nesse caso a manta já não está curta, está comprida demais. Jesus. Então, Kundi, é um não problema este conflito entre igreja e família. Não, se ela perceber, ele deve perceber, ganhar o esposo sem palavras, as suas ações. Ele vai dizer: meu Deus, que esposa, que não vás hoje e tal para a vigília. Tá bom, amor, eu não vou à vigília. Ele fica à vigília.
Pé Virgílio. E sente que respeita a opinião dele. Respeita a opinião dele. Portanto, não, igreja e família não há conflitos. Não há conflitos. Quando a esposa perceber o real papel dela de esposa, de diaconisa ou de obreira, se ela perceber isto, não há conflitos absolutamente nenhum. Aliás, será uma melhor serva até para o seu próprio lar e para o seu marido. Ela edifica o seu lar. Tal como diz a palavra. O que dizer então diante deste quadro? Tentamos fazer aqui uma abordagem do ponto de vista geral. Os conselhos para aqueles que nos estão a acompanhar, quer para aqueles que têm problemas familiares fruto da falta de provisão, e esses o Estado tem uma responsabilidade muito grande, e também gostava que deixasse uma, não sei se chamo de recomendação, mas um apelo ao Estado na relação com a Igreja, as aberturas que a Igreja precisa, e por último, aqueles que já na Igreja não têm encontrado o alimento para corrigir os problemas da família. Nesses 3 escalões, o que deixar em termos de recomendações, de conselhos? Repita-me o primeiro, por favor. O primeiro, famílias que estão a sair do país por questões de provisão. O que dizer ao Estado? Como resolver o problema desse pessoal que está a ir? Porque há uma responsabilidade. Travar os vistos, não dar passaporte, não resolve. Aliás, temos o caso dos nossos irmãos aqui do Congo, que vêm de canoa. As pessoas vão arranjar meios para ir. Nesse primeiro estágio, que palavra deixa para o Estado? Também não é uma coisa agradável ver a melhor força de trabalho. Estão a ir quadros do país, jovens formados, não estão a ir para fora qualquer pessoa. São pessoas que podiam contribuir com o seu saber e com a sua energia para o nosso país. Limpar o sangue de uma ferida não é curar a ferida. Para dizer o seguinte: criar métodos e formas de inviabilizar que as pessoas saiam não é a solução. As pessoas vão sair muito mais ainda e em condições paupérrimas. Vejo o que acontece em Cuba, em África, no Senegal, pessoas que vão em condições morrem no mar. Morrem no mar, todos, muita gente está a morrer no mar, porque o governo local fechou portas para que as pessoas imigram. Então, isto não é o caminho. Por isso eu disse, limpar o sangue de uma ferida não é curar a ferida. Criar condições por parte do governo, criar condições de estabilidade social. Porque quando estão a sair cérebros do país. Isso é inegável. Todos os dias. Pessoas formadas. Veja os voos da TAG. Por isso os bilhetes dispararam. Mas ainda assim eles vão. Vão porque vendem o pouco que têm. E muitos estão a ir endividados. Jesus. E é um grande mal. Pessoas que estão a sair daqui, criaram dívidas para alguma situação, afinal de contas é para comprarem bilhete de passagem e saírem do país. Sem avisar as pessoas aqui. Eles falam que tem um negócio, vou fechar o negócio e tal, tem um crédito, alguém vai abrir um caminho, uma porta e tal. Esse dinheiro está a ir embora. É uma situação Mas isso é desespero, pastor. É um desespero. Ele vai para ali, vai deixar pessoas feridas aqui. Não tem como prosperar lá. Não, ele vai sair daqui amaldiçoado. Sim, amaldiçoado. Vai sair daqui amaldiçoado. Porque aquela pessoa ela vai chorar. E vai reclamar. Vai reclamar. E Deus é justo. E muitas dessas pessoas, como estão a morrer lá fora, e não tem como cá voltar. E são enterrados como animais. Isto é uma reflexão séria que se precisa fazer. Só sai do país se realmente Deus falar consigo para sair. E temos lá nossos irmãos esconde a dormirem a relento, mas aqui tinha uma casa para aquilo. Eu não consigo conceber isso. Como é que uma pessoa tinha aqui condições básicas, mínimas, está ali a dormir ao relento? Com aquele frio da Europa, não o frio daqui. Não, um frio terrível. Que ele traz doença, pneumonia.
estão a morrer ali, enterrado ali, pá, sem eira nem beira, Sem dignidade. sem dignidade nenhuma, pá, Sem direito ao funeral. Nossa, lançado ali naquilo, pá, porque deram um passo maior que a perna, tentaram sair do país há destempo, não esperaram no momento certo, não viram um conselho bom. É um modismo ir para a Europa. Quando a gente vê aquelas reportagens, pá, dos nossos irmãos africanos, pá, meu Deus, Aquilo rasga o coração. rasga o coração a morrerem como animais, pá, pá, dormirem, Pais de família. mas pais de família, pessoas com emprego, que tinham um salário de 100, 150, 200 mil quantos, e aqui em Angola com 200 mil quantos, claro que não é um salário por aí além. Mas também não dormes ao relento. dormes. Não dormes ao relento. Não dorme ao relento, consegue comprar uma coisa da colar e ali consegue sobreviver. Aqui até água vende-se. Pego aqui essas folhas das palmeiras, dos eucaliptos aqui no Quilamba e está lá na rua, aquela mulher vende. Ela vende, consegue. Ela sai de manhã, mas ela volta ao final do dia, homens, mas com algum dinheiro para a subsistência, ok. Mas lá, eu vejo ali os irmãos, depois aquelas entrevistas que se faz aos nossos irmãos, é uma entrevista para mostrar mesmo a nudez do africano. Olha, estou aqui já 3, 4 dias, não há solução nenhuma, eu durmo aqui, chego aqui, aquela gente, uma humilhação que se passa quando ela aqui no país não... Meu Deus, precisamos orar, continuar a orar para que Deus mude este quadro. É uma humilhação enorme que se passa com os nossos irmãos na Europa. Uma vida terrível. Não quero generalizar, há pessoas que estão lá de mim, mas quando a maioria está mal. Está mal, estão a dormir debaixo de pontes e fazer serviços humilhantes. Serviços humilhantes. Que ela que não faria. Ela que não faria, Conde, que não faria. Eu fazer esse tipo de serviço. Não, jamais. Não faria. Mas lá, de forma humilhante. Fomos para lá como pessoas sem eira nem beira. Como se fosse a fugir da guerra, né? Aceita-se essas condições quando a gente está a fugir da guerra e só está a lutar para pelo menos estar vivo. Ainda aceita-se. Ainda aceita-se. Nas atuais circunstâncias, talvez era melhor preparar esse êxodo, né? Era melhor preparar-se convenientemente, esperar e sair na hora certa, porque o que a gente vê nas reportagens, aquilo é muito humilhante. É muito humilhante. E tens que ter 2, 3 empregos. Aquilo é sair de manhã, correr às pressas. A gente vê ali nos metrôs, nos comboios. Meu Deus. Difícil, velho. Difícil. 2 empregos, aquilo chegas a casa exausto. Quebrado, e de manhã às 5 horas tem que estar em pé, ir a correr para pegar comboio. Depois aquela linguagem depreciativa que nem vale a pena falar nem aqui. Para além do racismo, né? Mas aí tem que ter mente de ferro. Coisas que você aqui não aturava, você lá vai ter que aturar. É obrigado a aturar lá. É que não tem escapatória. Ali voltamos o drama da manta curta. Não tens escapatória. Tens que aturar, és obrigado a engolir em seco a humilhação que se passa, que se vive, se passa lá. E todos A manta os também dias, encurta-se lá. A manta também encurta-se lá. claro, a manta encurta-se. É muito mais aqui, obviamente, não é? Porque na Europa, se tu trabalhas, tens dinheiro, vives. Porque a alimentação é Acessível. acessível. Alimentação acessível, muito acessível. Um diabético lá consegue sobreviver, mas aqui é muito difícil. Claramente. Pode ao supermercado, tem a comida de pessoas normais, também existem para pessoas doentes, não é? Ainda consegue sobreviver, mas depois tem outras coisas que colocam as pessoas numa situação tão paupérrima. Porque tudo que trabalham depois vai para a renda, né?
Só trabalham para comer e renda. As rendas são muito caras. Quem só tem um emprego fica muito difícil, por isso tem que ter mais do que um emprego. E depois não sei se viu casos lá, num quarto como esse, um quarto normal aqui, 7, 8 pessoas, num quarto. Já não há intimidade. Não há intimidade, num quarto, 7, 8 pessoas ali. Você aqui dormia mais ou menos bem, mas ali tem 7, 8 pessoas num quarto, não há intimidade nenhuma, uns por cima do outro. Mas como é que essas pessoas vivem num quarto, 7, 8 pessoas? Não há intimidade. Depois cada um vai para a cozinha fazer a sua refeição e tal. Meu Deus. Mas O que dizer à igreja diante desse desafio, para depois descermos para o último conselho, as próprias famílias? A igreja precisa se preparar para esse contexto, porque também ela sofre com isso. Sofre com isso. Porque essas pessoas são membros da igreja. Membros da igreja. E o conselho é sair, o conselho que se passa para essas pessoas, ok, não é mal nenhum ir em busca de melhores condições de vida. Isto acontece em todo mundo. Mas vai na hora certa, vai preparado para melhores condições de vida. Porque as pessoas, é como se pessoas que se lançam às feras. Pode dar certo e pode não dar certo. Este êxodo antigamente acontecia na África do Sul. Agora voltou-se para a Europa. A igreja, ela vai fazer aquele trabalho de sensibilização. Só que aquelas pessoas que saem, não é? Eles saem, a igreja, fiéis, crentes que saem sem passar alguma informação. E o pastor surpreende-se muitas das vezes e percebe que o fiel já foi, já está lá e depois diz, olha, pastor, tive dificuldades, tive que sair, não avisei atempadamente, porque foi tão rápido. Então a igreja, o que é que vai fazer? Aconselhar, não é? Nas homilias, não é? Passar uma palavra de esperança e segurança. Saia se Deus realmente te orienta, porque Deus orienta. Você não vai sair como Elimeleque e aquela família sem consultar a Deus. Então orientamos, fale, é vontade de Deus de você sair, é hora porque muita gente está a sair agora de forma precipitada, sem orientação de Deus, sem uma orientação divina. Não, e quando se sai desse jeito, as consequências são drásticas. E é o que nós vimos hoje lá. É muito triste, né? Quando a gente vê companheiros africanos ali, uma humilhação enorme. Não tem palavra nem para descrever aquilo que os nossos irmãos vivem lá fora. Sem, obviamente, generalizar. Porque há pessoas que têm algumas condições para lá estarem e tal. E eles prepararam-se para isso. Prepararam-se para isso, criaram condições para isso. Mas aqueles que não saíram daqui uma mão à frente, outra atrás, vai dar certo. E lá fazem os trabalhos mais humildes possíveis. Trabalhos que dão até nojo de falar. Estão lá. Infelizmente estão lá. Por último, eu sei que tem uma conferência exatamente para despertar as pessoas sobre essas responsabilidades e esses níveis. Quando é que acontece a conferência? Olha, nós vamos realizar a Assembleia de Deus Pentecostal, obviamente, vai realizar a 12ª Conferência Provincial. É a 12ª Conferência? A 12ª Provincial a nível da Circunscrição Territorial de Luanda. Portanto, será de 10 a 14 agora, próxima semana. Próxima semana, exatamente. Terça-feira, justamente, começa a nossa conferência. Terá a abertura do nosso líder máximo, o reverendo Francisco Domingos Sebastião, o representante legal da Assembleia de Deus Pentecostal, pastor da Convenção Geral, presidente do Conselho Presbiteral e, concomitantemente, ele é o presidente da Aliança Evangélica de Angola. Ele vai proceder à abertura da 12ª Conferência, ali no Ministério Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Quilamba Quiache,
onde tem um Golfo 2. Golfo 2, o reverendo Adão Malua. Portanto, a conferência será no período de tarde, 2 sessões, diariamente, das 14 às 16, a primeira, e a segunda das 16 às 18 horas. Realçar também que as entradas são livres. Ok, as pessoas não pagam nada. Não pagam absolutamente nada. Até então, as conferências tinham uma comparticipação, os conferencistas, não é? Tinham uma comparticipação de um valor módico, mas este ano retiramos esta comparticipação, é livre. E atenção, não é uma conferência de obreiros. Uma conferência para todas as pessoas. Para a igreja, todas as pessoas, de pastores, evangelistas, anciãos, diáconos, diaconisas, cooperadores, líderes de departamentos, portanto, é para toda a gente. E o tema é exatamente este? O tema é exatamente esse, a importância da família na igreja e na sociedade. É um tema atualíssimo. Atualíssimo, é pertinentíssimo. Temos que discutir a questão da família. Temos o posicionamento, orientar. Precisamos orientar. Como igreja, precisamos orientar, dar direção à família. Que porto levar esta família? Precisamos levar as famílias a um porto seguro. Através da palavra de Deus, do aconselhamento, da orientação. Não saia da presença de Deus, não faça algo, não dê um passo. Até para fazer negócios, precisamos de uma direção de Deus. Claramente. Não se une a pessoas que de forma emocionada, até tudo para que a gente queira fazer, precisa-se orientação de Deus. Jovens vão se casar, uma orientação do pastor, de Deus. Vão passar para um outro escalão, orientação de Deus. Quer fazer um negócio com alguém, juntar-se aqui, orientação de Deus. É fundamental. É fundamental. Todos os passos que a gente der em nossa vida, precisamos sempre que Deus nos oriente. Andemos segundo a orientação de Deus, então ali vamos prosperar. Eu aconselho que a gente deixa para os fiéis, para a nossa igreja. Precisamos estar sempre no prumo. A palavra de Deus, ela é inerrante. Deus nunca, em tempo de crises, Deus nunca deixou seu povo em crise. Os grandes avivamentos, a prosperidade do povo, quando observamos, estudamos a história bíblica, quando aconteceu em tempos de crise. Uau! As crises são proféticas para o povo de Deus. São proféticas, e toda crise ele tem 3 lições, pelo menos. Primeiro, toda crise tem um prazo de validade. Uau. 2, toda crise é uma lição de vida para nós. 3, toda crise nos leva para um outro patamar. Um patamar é uma mudança de estágio. Uma mudança de estágio. Então, e é nessas crises que Deus desce, age e trabalha em favor de seu povo. Uau! As tuas responsabilidades vão fazer nós fazermos uma pausa por aqui. Essa é a primeira de muitas. O referendo tem outros tantos compromissos e fizemos aqui essa conversa que deixou muita água na boca, muita gente com perguntas por se responder. Vamos criar um outro momento. De certeza que essa crise também não acaba hoje, mas não vai sair daqui sem orar por nós e pelas famílias que estão a esta altura a nos acompanhar. Eu vou criar aqui apenas um fundo para deixar transformar esse seu sentimento por aquilo que estamos a viver em oração. Daí que eu quero muito que ores por nós também, Rádio Sublime. Nós estamos a preparar o nosso 3º aniversário, será em agosto, e nós vamos querer que o reverendo esteja lá também. E claro, não vamos deixar essa oportunidade de orar por nós. Aliás, todas as pessoas que passam por aqui acabam sempre deixando uma oração para aqueles que nos acompanham e aqueles que virão a nos acompanhar, né? Então gostava de deixar esse momento para que nos pudesse abençoar. Primeiro agradecer, Conde, por este podcast que está adiado, já vem há 2 anos que fomos procrastinando. Assim mesmo. Este podcast. Estou muito maravilhado de estar
na rádio number one da palavra em Angola. Da palavra em Angola. Amém. E ela tem transformado vidas, salvo almas, e tem levado muita gente ao caminho de Deus. E isto é bom para uma nação. Portanto, a Rádio Sublime, ela está a alavancar vidas, famílias, ministérios. Que o Santo de Israel continue a abençoar-te como patrono da Rádio Sublime. Nossa oração, e vamos já orar, mas quero desejar muitas felicidades, prosperidade e sucesso, que ainda há de se tornar das maiores rádios em termos de estrutura. Em termos de estrutura, há de se tornar uma rádio de amplitude nacional e internacional. Vamos orar. Grande e eterno Deus, Criador do universo visível e invisível, profeta da nossa salvação, sumo sacerdote da nossa fé e confissão, Rei e Senhor de nossas vidas, nesta noite queremos te adorar, exaltar e bendizer o teu santo nome, nome acima de todos os nomes. Teu nome é adorado no céu, teu nome é adorado na terra, e debaixo da terra toda a estrutura do inferno treme. Te louvamos pelo teu poder, Deus grande. Tu mesmo disseste, depois que ressuscitaste Jesus, que todo poder me é dado no céu, na terra e debaixo da terra. O Senhor manda. Deus, obrigado por este programa que temos realizado hoje aqui na Rádio Sublime, tendo o patrono teu servo Kundi. Pai, levantamos um clamor em favor das famílias. Em nome de Jesus. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué encostou o povo à parede e disse: se vos convém servir aos deuses que vossos pais serviram da além do Jordão, podeis servir. Porém, eu e minha família serviremos ao Senhor. Pai, ajude-nos a ter famílias que te sirvam em espírito e em verdade. Vivemos dias de famílias, um conceito novo, um paradigma novo de famílias desestruturadas. Oh Pai, tem misericórdia. Tem misericórdia, Deus. Quantas famílias imigraram e lá não têm nem condições para regressarem e são obrigadas a viverem aquela humilhação, apesar de algumas estarem bem estabilizadas. Mas Pai, Tu és o nosso Senhor. Pai, venha abençoar as famílias. Abençoe as famílias angolanas, aquelas que estão a emigrar, os que estão lá fora. Pai, tem misericórdia. Estenda a Tua mão, supre as suas necessidades e permitam, Pai, que eles tenham uma vida boa e agradável, Senhor. Retire a humilhação, o desprezo, a situação calamitosa em que muitas famílias vivem, famílias separadas, famílias desestruturadas, famílias divididas como nos dias de Jó e Noé. Ó Pai, ajude-nos. Ó Deus eterno, Senhor, entrego a Tua igreja em Tuas mãos. E quando falo da igreja, Pai, estou a falar do corpo de Cristo em Angola. Pai, abençoa os líderes, profetas, apóstolos, pastores, líderes, bispos. Estenda a mão sobre a Tua igreja, que ela torne, apesar das crises econômicas e financeiras e social a que a nação campeia e passa, permita, Deus, que ela torne-se forte, que ela torne-se coesa, que ela torne-se poderosa e continue a anunciar a poderosa palavra do Eterno. Esta é nossa responsabilidade, Pai. Paulo fala que nunca me envergonharei de pregar a palavra. E ai de mim se eu não pregar a palavra.
Pai, ajuda o teu povo. Ajuda o teu povo. Ajuda os líderes. Ajuda, Deus. Também em tuas mãos queremos entregar os governantes. Em nome de Jesus. O Presidente da República. Queremos entregar os deputados da Assembleia Nacional. Em nome de Jesus. O Poder Judicial. Yes. Poder Executivo. Pai amado, Senhor, o Poder Legislativo. Em nome de Jesus. Dá direção. Dá, Pai. Dá sapiência aos nossos governantes. Dá, Senhor. Que eles possam governar com sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus. Pai, é o que nós te pedimos. A Rádio Sublime está prestes a cometer mais uma risonha primavera. Oh Deus eterno, Senhor, em tuas mãos estamos a entregar este princípio, esta data, que seja coroada de muitos êxitos, Pai. Recebemos O que está em falta nesta rádio, Senhor, providencia. providencia. Material técnico, material a todos os níveis, condições financeiras. Pai, providencia estrutura física. Pai, que ela se torne uma rádio internacional, com todas as condições apropriadas para a realização de um bom trabalho que alcance o mundo inteiro. Abençoa a Rádio Sublime. Abençoamos, Pai. Pai, providencia patrocinadores Em nome de Jesus. que dão suporte a esta rádio. Pai, levanta pessoas, Pai, de coração aberto, de boas obras, para que possam abençoar esta rádio. Pai, profetizamos sucesso, Nós recebemos. profetizamos bênçãos, Recebemos em nome. profetizamos uma grande rádio, Senhor, Em nome de Jesus. que vai campear por Angola, por África e por o mundo inteiro, Em nome Pai. de Jesus. Busque parceiros, providencia investidores nesta rádio, Senhor, e que ela possa alcançar povos, Em nome de Jesus. línguas e nações. In Jesus' mighty Pai, é o que nós te conclamamos em o nome de Jesus. Oramos porque cremos, por isso oramos, na certeza da bênção e da vitória, desde agora e sempre. Amém. Amém, amém, amém. Muito obrigado a si que nos acompanhou durante esse tempo bom de conversa. 1h e 10 minutos a conversar. Nós acreditamos piamente que você vai partilhar ainda mais essa live para aqueles que não conseguiram acompanhar-nos agora em direto, para que nos possam escutar. Muito obrigado mais uma vez, reverendo. O compromisso renova-se. Nós estamos juntos amanhã. Estou aqui com o Fred Barros. Vamos conversar outros assuntos, mas foi um prazer muito grande. Tecnicamente, Fiel António, produção de Daniel Vinhombo, condução e realização de José Kundi. Nós somos a Rádio Sublime, a número 1 da palavra em Angola. Até uma próxima oportunidade que acontece já amanhã. Ai, que bem. Sublime Entrevista, o podcast onde as maiores figuras de referência do mundo cristão partilham ideias, experiências e fé, frente a frente consigo. Jesus veio ao mundo para morrer. Ele é o único ser que Deus mandou para morrer, vir morrer. Nós não nascemos para morrer, nós nascemos para viver eternamente. O nosso Deus é eterno e Ele nos criou para vivermos eternamente. O que fez com que a nossa eternidade ficasse comprometida é o fator pecado. Aqui, cada tema é tratado com profundidade, coragem e verdade. Nós estamos a perder quadros, muitos dos quais até pastores. Nós temos pastores a fechar igrejas, a ir embora também para a Europa. Temos pastores a vender templos aí também para a América, para o Brasil. Estão aí também, ok? O país não está bom nem para a igreja. Neste sofá, nessas cadeiras, senta quem tem opinião e sabe defendê-la até ao fim. Conversas intensas, opiniões marcantes, um conteúdo divino e transformador. Já há tanta burla, já há tanta má qualidade. Eu busco na referência no meu networking quem me assegura que vai fazer o produto ou o serviço com a melhor qualidade, com a melhor solução para a minha necessidade. Ligue, partilhe, comente e envie a sua opinião no 972 474 888. Sublime Entrevista, para quem aprecia ouvir um bom conteúdo com propósito.